Obrigada, Danusa. Olha, 12h e 19 minutos, a gente fala agora sobre o pagamento de contas, que tem gerado aí muitas dúvidas. Alguns serviços não vão ser suspensos durante esse período de isolamento, se a pessoa não pagar, né? Como o da Enel, por exemplo. Outros já foram. Mas e aí? Tem que continuar pagando? Para saber, eu recebo aqui no estúdio o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, Wilson Rascovitch. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela sua participação. Eu já queria saber se existe alguma regra geral, alguma orientação para o consumidor. O que tem que continuar pagando e o que não tem? Bom, é interessante colocar para o consumidor que existindo uma prestação de serviço, ou seja, tendo um fornecedor, logicamente esse fornecedor vai querer receber, né? A menos que ocorra aí uma suspensão dessa prestação de serviço. A nossa orientação é que o consumidor converse com o fornecedor e tente negociar essa dívida, né? Logicamente vai ter casos ainda que em vez de o nosso governo já se precaver com relação, tendo muito problema com aluguel, por exemplo, planos de saúde, isso já poderia ter sido verificado e, através de medida provisória ou qualquer outra medida, já se colocar desde o início. E não está acontecendo isso. Conforme o problema vem aparecendo, é que está sendo feito esse tipo de situação. Nesse momento está tudo muito assim, né? Vai agindo conforme vai surgindo a situação. Exato. Eu quero convidar você aí de casa a participar desse nosso bate-papo. Você que tem alguma dúvida sobre o pagamento de contas nesse período de isolamento aí, que as pessoas estão ganhando menos, muita gente, inclusive, já até perdeu o trabalho por causa disso. Mande a sua pergunta no 3201-7700, que a gente vai passar tudinho aqui para o Wilson. Com relação, Wilson, a produtos que as pessoas já tinham contratado, por exemplo, um pacote numa academia, a pessoa já paga com antecedência ali para ter um desconto. O que acontece? A academia não está prestando o serviço da forma que a pessoa contratou, né? Nesse caso, ela tem que continuar pagando. Tem como negociar para suspender? Qual que é a orientação? No caso, nesse caso, a orientação é entrar em contato com a academia e tentar ou rescindir o contrato, muitas vezes ela fala, não quero mais, ou suspender esse pagamento. Ou seja, se eu ficar 3 meses sem ir na academia, esses 3 meses eu utilizo depois que voltar tudo ao normal. Então é questão de negociar. A maioria dos contratos aqui no Brasil, principalmente, não se coloca isso. Muitas vezes se coloca com a parte econômica, muito problema financeiro, né? Socioeconômico, tanto que a maioria dos contratos fala se acontecer alguma coisa socioeconômica, mas não de pandemia, né? Nós não estamos acostumados com isso, né? Então, onde a questão é muitas vezes de negociar e aí sim verificar, ou eu suspendo ou eu peço a devolução desse dinheiro. A gente percebe que tem muitas empresas que estão fazendo um esforço muito grande, né, para prestar esse serviço mesmo à distância. Nesse caso, tem que ter um bom senso também de não suspender o pagamento, né? Exato. Exemplos, principalmente com TIs, né, empresas que fazem a assessoria, prestação de serviço remota, né? Então, eles estão fazendo isso daí, né? Então, é onde existe essa prestação de serviço. Muitas vezes não a contento, não do jeito que a gente queria, mas estão fazendo essa prestação de serviço. Então, é onde fica difícil esse consumidor tentar rescindir o contrato. Um outro exemplo que nós temos muito ali, o pessoal liga muito no IBDEC, é com relação a condomínio. Condomínio é uma obrigação do condomínio a pagar todo mês. Existem as despesas mensais do condomínio, né? Então, é onde não se deve ficar sem pagar, né? Cartão de crédito, você usou também, a mesma coisa, você tem que fazer também o pagamento. Já existe uma flexibilização dos bancos com relação a essa questão de cartão de crédito, por exemplo? Aí é um ponto interessante, que o consumidor deve ficar muito atento com relação a isso. Hoje não se tem nada falando sobre o cartão de crédito, né? E nós verificamos também diariamente os bancos falando que também irão estar negociando com o consumidor com relação à suspensão, muitas vezes, de financiamento ou de empréstimo. Mas aí é onde também o consumidor tem que ficar atento. Banco nunca perde. Muitas vezes ele vai suspender, mas ele vai cobrar os juros. E aí é onde nós devemos verificar, ficar atentos, qual será esse juros que vai ser cobrado. Você falou aí do financiamento, a gente recebeu a pergunta
pergunta de um telespectador de Santa Helena, Elisban. Ele pergunta a respeito do carro dele, que ele fez o financiamento do carro, se ele é obrigado a pagar nesse período. Sim. Sim. O que ele pode é entrar em contato, né, com esse agente financeiro e tentar negociar. Muitas vezes, como você falou no início, muitas vezes a perda do emprego, né, muitas vezes vai ficar impossibilitado. E, nesse caso, quando existe aí esses financiamentos de carro, existe a busca e apreensão. Então, é onde é interessante ele tentar negociar e aí sim, muitas vezes, essa parcela, uma ou duas ou três que ele ficar sem pagar, muitas vezes se joga para o final. Agora também tem que verificar qual vai ser os juros que vai ser cobrado lá nesse final. Essa consequência, então, não está suspensa, pode ser apreendido o veículo. Pode. Então, é por isso que é interessante, cada caso é um caso. Tem bancos que estão suspendendo e tem bancos que não estão suspendendo a cobrança. Olha, daqui a pouco a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui com o Wilson, porque ele vai falar para a gente sobre mensalidade escolar, financiamento de casa própria e até mesmo de planos de saúde. Por isso eu te convido a mandar a sua pergunta no 3201-7700. Daqui a pouquinho a gente retoma o nosso bate-papo. Combinado, Wilson? Combinado.